Bora lá, galera, de novo. Vou fazer uma pequena introduçãozinha novamente, já porque essa live vai ficar gravada para depois, mas só me apresentando, sou a Michele Teixeira, sou psicóloga e acupunturista, também sou aromaterapeuta e gostaria de estar trabalhando com as pessoas de uma forma global. Vou chamar aqui novamente. Agora deu Ah, deu certo! certo. Eba! Ale, eu já fiz uma pequena introduçãozinha sobre mim, é, falando um pouquinho, né, e tudo mais. E aí, se você quiser, já pode ir falando sobre você, se apresentando. Ok, obrigada, Michele. Boa noite, gente. Boa noite, seja Queria muito bem-vinda. agradecer, obrigada. Queria agradecer você, queria agradecer a Clipops pelo convite. Estou podendo compartilhar um pouco aqui com vocês sobre a Ayurveda, uma coisa que eu amo. E meu nome é Alessandra Zacarias, sou bióloga. Sou ecodesigner de uma marca agroecológica chamada Veste Semente. Muito Trabalho com legal. tingimento natural. E estou concluindo a minha formação em terapeuta Ayurveda. Uhum. Então, vou contar um pouco para vocês sobre o Ayurveda. Ai, fala, Lê, porque eu mesmo estou muito interessada. Eu acho esse assunto tão curioso, tão gostoso de aprender, né? Fala aí um Sim, é pouquinho de como funciona. apaixonante. Ah, rapidão, deixa eu falar uma coisa aqui com o pessoal. Gente, a Claro. psicóloga Luana vai estar aqui acompanhando a gente para responder algumas perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas durante a live, tá? Todos vão ser muito bem-vindos, mas também tem uma caixinha aí lá embaixo onde a gente escreve os comentários, né? Que tem aquela setinha para o lado para a gente enviar. Tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Essa caixinha são para ficar registradas perguntas também, que a gente deve responder ao final. Então, vocês podem entrar nessa caixinha, colocar perguntas de vocês e a gente vai estar respondendo algumas, tá? Mas também podem colocar durante a live. Vai ser um prazer aí trocar com vocês. Beleza, Lê. Fala, por favor, o que que é o Ayurveda que eu quero saber. Então, o Ayurveda é muito conhecido por nós como a ciência da longevidade, né, da beleza. Uhum, E realmente ela é um sistema milenar indiano, né, de prevenção e cura de doenças. uhum, Ou seja, é uma ciência médica, né, que surgiu na Índia há 7.000 anos atrás. E a língua uhum, matriz do Ayurveda é o sânscrito. Então, uhum. assim, a palavra Ayurveda em sânscrito, Ayu significa vida e Veda significa ciência ou conhecimento. Olha que É o legal. conhecimento da vida. Sim, é muito Uhum, legal. O conhecimento da vida, né? Integrando corpo, mente, espírito, tudo isso uhum, num equilíbrio. Como uhum, diz Charaka, que é um acharya, ou seja, um sábio, autor de um dos nossos livros clássicos, uhum. ele diz que viver em harmonia com sua própria natureza e com o ambiente em que vive. Então, o Ayurveda nos traz essa importância, né? Dos Uhum, ritmos naturais do corpo uhum. integrados com os ciclos da natureza. Nossa, que E o que que interessante. Porque na medicina é, chinesa também é assim, né? A gente combina os elementos da natureza com alguns órgãos e aí vai trabalhando. Mas continua aí, que já já eu falo de medicina chinesa, que eu tô gostando muito de escutar você. Obrigada. Bom, então, no Ayurveda, a gente se preocupa muito em estar atento a como Uhum, tá as estações, né? Se tá frio, se tá quente, qual a lua que a gente tá, se é lua cheia, se, bom, pelo menos assim, simples a gente saber se
tá de dia ou tá de noite e Uhum, qual é a hora de comer e de dormir, assim, né? Que hora de dia é a hora de estar acordado e comer, e de noite é a uhum, hora de dormir. uhum. E hoje em Bem dia, parecido com assim, a com luz medicina chinesa. artificial, Verdade, Mariana, é, bem e é uma parecido. coisa assim, um princípio, né, Uhum, de estar conectado bem básico, assim, né? uhum, Porque hoje em dia, na contemporaneidade, a gente tem luz artificial, tem ambiente climatizado, né? Então, a gente domesticou muito o ambiente e uhum, deixou muito menos a natureza agir. Então, a gente está muito desconectado uhum, com isso, né? Tipo, quando uhum, a gente ia para a roça e aí dormia cedo, acordava com as galinhas, né? uhum. E Que a gente engraçado você perdeu. falar isso, Ale, porque na medicina chinesa também é assim. A gente fala muito em yin e yang, né? As energias opostas. Então seria uma energia mais fresca, outra mais quente, uma energia mais da parte concreta, outra energia mais da parte da função, né? E isso a gente também fala sobre se conectar com o ciclo do dia, né? O dia ser ter uma energia mais yang por causa do sol, porque é mais quente, e a noite tem uma energia yin, né? Que é mais escuro, é mais fresco. E realmente, muitas pessoas o seu intestino funcionam pela manhã, que na medicina chinesa, todos os órgãos têm um horário, né? Mas o intestino costuma ser ali por volta entre 6, 7, quase até 8. Então, muitas pessoas, quando acordam nesse horário, fazem o cocô mesmo, né? Evacuam. E os Sim, antigos são melhor muito hora, né? assim. Exatamente. Os antigos são muito assim. Eles acordam, né? Tomam só um cafezinho, vão lá no banheiro, fazem suas necessidades, depois voltam, tomam um bom café da manhã, né? Essa conexão com a natureza que a gente precisa, né, de que dia, que horas que é, se é de dia, se é de noite, é muito importante para a gente cuidar da nossa saúde, né? Mas continua, por favor. Completamente, Michele. Assim, a gente tem que estar minimamente conectado com o todo. Por quê, né, que a gente está falando isso? No Ayurveda tem uma teoria Hum, que chama Lokapurusha Samya Siddhanta, em hum, sânscrito, que significa interrelação entre o universo e o homem, né, entre o ser uhum, humano, que diz que o indivíduo é semelhante ao universo ou o mundo manifestado. uhum, Quaisquer que sejam os materiais específicos e formas de realização presente no universo, compõem também o indivíduo. olha que legal. Então, todos os elementos, né, que compõem o universo, o planeta, compõem a gente também. Uhum, Então, somos um, assim, né? uhum, E quais são esses elementos para o Ayurveda? Depois você me conta quais são para a medicina chinesa. com certeza. Pro Ayurveda é o éter, ou, ou na verdade, assim, o espaço em que os materiais se manifestam, Uhum, que é Akash, uhum, Vayu, que é o ar, uhum, Tejas, que é o fogo, Jala, uhum, que é a água, e Prithvi, que é a terra. uhum, Então, esses cinco elementos uhum, compõem tudo, que todas as substâncias que existem, né? E aí, no Ayurveda tem uma outra teoria, que é a teoria uhum. das três entidades fisiológicas que explicam o Exatamente. funcionamento do corpo. A Luana falando aqui, macro se refletindo no micro, né? Exatamente, Lu. E o micro também se reflete no macro, né? Porque dependendo de como a gente atua, né? Dos nossos pensamentos, nosso comportamento vai influenciar no cenário que a gente está contido, né? Mas continua, continua, por favor. Isso é muito legal. Exatamente. E então, essa outra teoria que eu estava falando, Hum, que são as três entidades fisiológicas que explicam o funcionamento do corpo, né, a fisiologia a partir da Ayurveda, é uhum, chamada de Tridosha Siddhanta. uhum. Ah, os Ela famosos traz doxas. os três doshas, né? Uhum, Então, o que que são os três doshas?
É a junção do Akashi com o Vayu, ou Quais são seja, eles? Ah, o elemento éter, digamos, mas assim, o aham, espaço onde as coisas podem se manifestar. uhum, Vayu, que é o vento, uhum, formam o Vata, no aham, primeiro dosha. Um uhum, dosha que representa movimento, né, uhum, para o nosso corpo, assim, seria a função fisiológica. Daí o Tejas com Jala, que é o fogo com a água, juntos uhum, eles formam o dosha Pitta, uhum, que teria a função fisiológica de metabolismo. uhum, E Jala e Prithvi, terra e água, formam o Kapha, que teria uhum, como função fisiológica da estrutura e uhum, força para o nosso corpo, formando os tecidos. uhum. Entendi. Nossa, muito E, legal. Vai. e os doshas, o que significa dosha, assim, né? Significa do sânscrito algo que vicia. Então, os doshas, se eles estão equilibrados, eles vão trazer equilíbrio e saúde para o nosso corpo. Mas se Uhum, eles se desequilibram, eles vão trazer doenças, né? Pode levar a doenças. Então, a Ayurveda uhum, tenta deixar a gente sempre em equilíbrio. E uhum, também tem os dois doshas da mente, que são uhum, rajas e tamas. uhum, O tamas é quando a gente fica mais letárgico, mais parado, mais deprimido. E uhum, rajas, quando a gente fica muito agitado, colérico ou ansioso. uhum. Entendi. Quando a gente se sente mais ansioso, assim. Pode ser uma Uhum. alteração desse dosha da mente. Legal. Olha que interessante. Na medicina chinesa, a gente trabalha com os elementos da natureza também, né? São 5 elementos também. Só 3 são parecidos tanto com o nosso ocidental quanto do Ayurveda, né? Que é água, fogo e terra. Só que o que seria o ar, que seria para a gente aqui do Ocidente, o elemento ar, na verdade se divide em 2, que aí fica sendo metal e madeira. Então, assim, na medicina chinesa, cada órgão está relacionado com esses elementos, né? Então, o coração está relacionado com o fogo, que é o movimento, né? A parte quente, o coração está sempre em movimento, né? E aí a medicina Sim. chinesa vem ensinar para a gente também que os sabores que a gente come também vão tonificar a energia daquele determinado órgão, né? Então, o elemento fogo, que é o coração, são os elementos amargos. Por quê? O que o fogo faz com a comida? Né? Ele queima. Então, a coisa do queimado, o gosto do queimado é o amargo. Então, assim, recentemente, a nossa medicina ocidental descobriu que cacau faz bem para o coração, o vinho faz bem. Só que a medicina chinesa já sabe disso há muito tempo, né? Por quê? Por causa do sabor amargo, né? Tonifica a energia do nosso coração. E por aí vai, né? Os nossos pulmões é o elemento metal, que são os sabores picantes, né? Quando a gente come aquela ervinha verde, esqueci o nome agora, mas que a gente costuma comer Louro? com aquela ervinha verde bem picante que a gente come com sushi, o Ah, raiz wasabi. forte. Isso, raiz forte. Dependendo se a gente tiver com o nariz entupido, ela desentope, né? Porque o picante, ele tem essa energia voltada para o pulmão, para o metal, né? Então, ele tem uma afinidade com o pulmão, o sabor picante, né? E aí, já os alimentos doces, mas assim, os alimentos naturalmente doces, né? Tem tropismo pelo baço e o estômago, que são os elementos terra, né? Então, as raízes que vêm de dentro da terra, a beterraba, a batata doce, a própria batata, aipim, tem esse sabor mais adocicado. Então, quando a gente está com uma vontade de comer alguma coisa doce, é porque o nosso baço e o nosso estômago estão precisando ser tonificados. Aí a gente vai lá e ao invés de comer alguma coisa naturalmente doce, a gente come com açúcar. Isso prejudica mais ainda, por isso que a gente se sente mais ainda cansado, né? Porque o nosso corpo, ele conversa com a gente, né?
Então, às vezes, eu já atendi pacientes que falam assim, nossa, eu quero muito comer alimentos ácidos, né? Que a gente conhece como azedos, né? Mas então é porque o elemento madeira, que é o fígado, né? O fígado está relacionado com o elemento madeira, está precisando ser tonificado, né? A madeira, por exemplo, quando a gente corta, que passa perto de umas madeiras que está ali amontoada, a gente sente um cheiro meio azedo, uma coisa meio ácida, né? Porque é isso, os alimentos ácidos, azedos, né? Vamos dizer, é porque azedo na verdade, é uma coisa estragada, né? O certo é falar ácido. Mas os alimentos ácidos, eles tonificam o nosso fígado. E aí por aí vai, assim, os nossos rins, que acabam sendo elemento água, né? Claro, porque eles trabalham com a questão da coisa da urina, de filtrar e tudo mais. E a água que tem em abundância no nosso planeta é a salgada. Então, os sabores salgados vão tonificar os nossos rins. Lembrando que é coisa do naturalmente salgado. Então, assim, os frutos do Sim. mar, as algas, né, vão tonificar nossos rins. Uhum. E outras coisas que parecem com o rim também, como o feijão, feijão preto, gergelim preto, as castanhas, né? São coisas que naturalmente são salgadas, né? E vão tonificar aí os nossos rins. Então, eu falei tudo: picante, amargo, doce, ácido e salgado. E existem também na medicina chinesa pessoas que têm um elemento mais predominante, né? Então, pessoas que são elemento água, são pessoas que são muito largas, têm cabeça grande, né? É, tem uma estrutura corporal, um tórax muito grande. Aí então tem as pessoas mais madeira, são pessoas esguias, com rosto fino, os dedos compridos e longos, parecem uns gravetinhos assim de madeira, Ai, né? gente, a gente poderia colocar equivalente pro Vata, assim, as pessoas madeiras. Legal, sim, exatamente. Tem as pessoas terra, que geralmente têm os membros muito grossos, principalmente na parte de baixo, os membros inferiores, né? Que são pessoas como a terra, que acolhem muito, são muito acolhedoras, que aquele tipo de pessoa que bota no colo os outros, tenta ali, Esse né? Porque tem seria a um perfil. capa, Olha que legal, muito que legal. também é terra, né? É Também é verdade? composto pelo elemento terra e água. Pois é. Então, assim, aí. E o elemento do pessoal fogo, né? Geralmente são pessoas mais pequenininhas, menores, com a cabeça Ah, é? pontuda, pessoas muito alegres, muito falantes, aquela coisa. Parece uma labaredinha, assim, estão sempre em movimento, né? Sim. Então, assim, existem essas estruturas na medicina chinesa para cada. Oi, Plínio! Então, assim, existe esses tipos das pessoas também, né, na medicina chinesa. E o que é legal a gente conseguir identificar a predominância do elemento da natureza em cada corpo, é que a gente já vai saber mais ou menos qual é o que que é que a gente. Oi, diva, minha tia, beijinho, oi, Ana. Então, assim, a gente fica sabendo qual que é o que aquela pessoa pode precisar tratar mais. Eu, por exemplo, que sou elemento Sim. terra, de fato. Eu estou sempre com um probleminha ali relacionado ao baço estômago, de cansaço, de azia, de digestão lenta. Então, assim, quando a gente sabe qual que é o elemento da pessoa, a gente já tem uma pista de qual pode ser o padrão energético daquela pessoa. É muito legal, assim, a gente conseguir Legal. ler, né, o padrão No da Ayurveda, pessoa. a gente não trabalha com essa associação aos órgãos, né? Mas a gente Uhum, também tem os sabores, e eles são, assim, importantíssimos no uhum, tratamento, né? Porque no Ayurveda também tem uma teoria que é Samana Vishesha, que é o semelhante aumenta o semelhante. Então, uhum, por exemplo, como você estava falando, você é mais terra, tem mais esse uhum, elemento. Então, você uhum. precisa consumir menos terra, né? E mais opostos à terra. Então, no Ayurveda a gente tenta perceber muito as propriedades e trabalhar com elas, né? A gente chama de gunas.
Uhum. E então, por exemplo, a terra, ela é um elemento que é pesado, né, estático, capa, né, junta com a água, daí fica oleoso. Olha. Então, a gente precisa consumir alimentos mais leves, né, menos doce, Uhum. sem o sabor doce, Uhum. mais secos. Uhum. E aí a gente também tem 6 sabores, Uhum. que são madura, em sânscrito, que é o doce, que é o elemento terra e água que Uhum. compõe. Lavana, que é o elemento que é o salgado, né, que é o Uhum. elemento Prithvi, quer dizer, Jala e Agni. Amla, que é o ácido, né, que você falou, Uhum. o azedo, que é Prithvi e Agni, ou seja, terra e fogo. Uhum. E esses são 3 sabores que dão mais estrutura. Então, se a gente estiver precisando de mais nutrição, estiver Uhum. precisando de fortalecimento de tecido, a gente consome mais esses 3 sabores. Agora, se a gente está mais terra e está precisando de diminuir tecido, né, de tentar ficar mais vata ou trabalhar mais o capa e ficar mais vata. Tem o Uhum. sabor catu, que é o picante, que é Olha. vento e fogo. Uhum. Amargo, que chama ticta, que é o vento e o espaço. E Uhum. cachaia, que é o adstringente, que é vaio e prithvi, né? Que seria terra e o vento, o ar. Uhum. Sim. Legal demais, né? Sim, falando um pouco da ansiedade, da imunidade, né? Que foi uma das coisas que a gente falou no assunto dessa live, né? Na Sim. medicina chinesa, a gente trabalha muito com excesso e falta, né? Então, assim, alguma energia ou mesmo alguma substância que tem a mais no sistema da pessoa, né? Ou a menos, que a gente precisa tonificar, que a gente precisa colocar mais. E na medicina chinesa a gente tem como trabalhar isso não só com a acupuntura, né, de estar tonificando ou sedando, né, as energias, mas também com a alimentação, com as fitoterapias, né, com as ervas, e mesmo com a prática de exercícios, com o tai chi, né? A prática de exercícios é muito importante na medicina chinesa, pelo fato da gente produzir calor a partir do nosso próprio corpo. E o calor, ele é vida, né? Sem o sol a gente não é nada, não existe vida, né? Nem animal, nem vegetal, enfim, né? Então, assim, o É calor, o ele astro da produz imunidade, né? exatamente o astro da imunidade. A gente precisa estar produzindo calor, né? A partir do nosso próprio corpo também. Então, essa visão assim geral, né, global do ser, a medicina chinesa é muito atenta a tudo isso, né? Então, a gente cuida da nossa saúde com as nossas práticas, nas nossas relações, né, com a atividade que a gente faz com o nosso corpo, ou a mais ou a menos, com a nossa alimentação, né, com o tanto que a gente cuida da nossa mente, né? Então, assim, é uma visão bem geral mesmo. O nosso tratamento, na verdade, vem da coisa da natureza, né? E das nossas atitudes também. Sim. No É. Ayurveda tem alguma coisa mais ou menos assim também, né? Eu acho que é exatamente isso, né? O Ayurveda a gente usa enquanto tratamento a mudança ou no hábito de vida, né, na rotina Uhum, diária, aí a uhum, alimentação e as terapias externas também, que são super uhum, importantes e salvatórias, assim, mas uhum, eu acho que basicamente é a questão do estilo de vida e da alimentação. uhum, E isso interfere também na imunidade e na ansiedade, né? Que a uhum. gente vai falar um pouco. Sim, porque o corpo ele vai conseguir se proteger se ele estiver bem nutrido, né?
Então, a Sim. nossa imunidade vai estar completamente ligada a isso, a forma como a gente vive, né? E a ansiedade, assim, eu trago uma coisa da psicologia para falar, porque eu sou psicóloga também. A gente tem que saber que a ansiedade, na verdade, ela é boa. A ansiedade não é ruim. A ansiedade, ela ajuda a gente a se preparar, a se planejar. É um sentimento comum do nosso dia a dia, né? Todo mundo vai sentir e sabe o que que é ansiedade, né, ao longo da nossa vida. A ansiedade, ela se torna maléfica quando ela atrapalha o nosso viver. Então, as nossas relações, o nosso dia a dia, né? A ansiedade começa a interferir, a gente não consegue mais ter a performance, a gente não consegue mais agir, fazer as coisas que a gente precisava, o que a gente queria. Então, aí já temos um estado meio adoecedor, meio doente, vamos dizer, né? Meio Uhum. patológico da ansiedade. Mas, Mas que é então, natural, né, de certa forma. acontece um pouco de ansiedade. Quem nunca Assim, falou assim, ah, estou tão ansiosa para essa viagem? Ela chega até a ser uma coisa assim, gostosa, né? Porque o que quer dizer? Que quer que chegue logo a viagem, né? Que sim. tá animada para a viagem. Assim como o estresse, né, que às vezes a gente fica colocando ele como super maligno e terrível, mas ele é super importante para a gente ter a atitude, né? Uhum, Então, o problema é a quantidade, a dosagem, né? Eu acho que tem na nossa natureza, no nosso processo evolutivo de ser humano, antes a gente tinha um estresse para poder fugir de um predador, do tigre, ou para uhum, pegar e caçar, exatamente, sim. Ou seja, a coisas gente assim, precisa, né? né? Então, era importante. Quem não tinha estresse não ia para a Uhum, seleção natural, né? uhum, Mas hoje em dia a gente tem estresse, assim, o tempo inteiro, doses talvez menores, homeopáticas, uhum, mas todo o tempo do dia, né? Com uhum, notícias e tal. Então, assim, sim, já pegando o gancho para falar um pouco de ansiedade, uhum, no Ayurveda, como eu tinha falado, a gente tem os doshas da mente, né? Então, a ansiedade ela pode ser que a gente esteja mais rajásico, né? Com dosha da mente rajas mais desequilibrado, ou pode uhum, ser um aumento do ar e éter. Então, o que que a gente pode fazer, né, para mitigar assim tanto a ansiedade como o estresse? uhum, Hábito de vida e alimentação, assim, uhum. basicamente, né? Como a gente estava falando. Então, acho que a nossa rotina ela é super importante a gente estar atento, porque não vai ter uma pílula mágica que vai fazer a gente deixar de ficar ansioso. A gente precisa se empoderar, né, da nossa Uhum, mente, do nosso corpo, ter autoconhecimento e tentar trabalhando isso. uhum, Então, eu acho que em relação ao alimento, a gente pode tentar evitar alimentos mais rajásicos, que são carne, industrializado, ultraprocessado, o álcool, que eu acho que eu vi alguém pedindo, fez alguma pergunta, falou alguma coisa para eu pedir para falar sobre o álcool. uhum. Então, Açúcar também, né? é um alimento rajásico. Eu coloquei o açúcar assim meio que nos industrializados, né? Uhum, Porque esse tipo de açúcar ele é bem rajásico, né? O uhum, açúcar refinado, branco, enfim, que vem embalado, né? uhum, Agora, um melado, ok, né? Tem que diferenciar esses tipos de açúcares, né? Um melado, um uhum, açúcar mascavo, ou coisas uhum, adoçadas com frutas, tipo tâmara, uva passa, uhum, etc., são bem benéficos, né? uhum, Mas os industrializados, eles vão causar estresse, né? uhum. E Sim. outra coisa, no hábito de vida, a gente tentar estar dormindo cedo, né? Acordando mais cedo, Uhum, tentando respeitar o sono de estar no escurinho, uhum, de tentar dormir às 10 horas para estar
em harmonia com os ciclos, né, da Sim. natureza. E tentar diminuir o que nutre os nossos outros sentidos, que não só o Uhum. alimento, né? Mas assim, a gente ficar muito em tela, tendo muitas informações, muitas Uhum. notícias, que atualmente a maioria não é muito legal, né? Então, assim, a Uhum. gente está num momento. Principalmente agora, nessa questão da quarentena, né? Que existem pessoas que ficam vendo o dia inteiro notícias. Isso não faz bem, porque é uma espécie de Não alimento que a faz gente bem. coloca para dentro da nossa mente, né? E, pô, que tipo de alimento que a gente está Exatamente. colocando? Só nutrindo medo o tempo todo, preocupação, a própria ansiedade, nervosismo, né? Então, realmente, as Sim. informações que a gente coloca para dentro da gente também são uma forma de alimento, né? Sim, nutre os nossos sentidos, né? No Ayurveda a gente preza muito por isso, né? O que a gente se alimenta a partir da pele, né? Tanto que as terapias corporais, elas são externas e a gente usa a pele como uma forma de digerir, né? Olha, que Então, legal. o que a gente vê, o que a gente escuta. Por isso é Uhum, tão importante a gente ter os nossos minutos de silêncio todo dia, né? Tentar fazer uhum, uma meditação ou um rezo para uhum. quem É, é do rezo. já entrando aí nessas partes das dicas, né? Para a gente ir tendo hábitos saudáveis melhor, essa coisa realmente da meditação é muito importante, né? É a gente exercer a atenção plena. É uma das técnicas que a gente ajuda também, que a gente tem, né? Uma das ferramentas que a gente tem em estados de crise de ansiedade, né? Quando a pessoa fica muito nervosa. Então, tentar é, exercer uma atenção plena, né? No aqui e o agora. Estar E presente, né? exatamente. E como é que a gente pode fazer, né? A coisa da atenção plena. Então, assim, o se utilizar dos nossos sentidos. Então, olhar ao nosso redor, o que que são as coisas que estão ali, né? O nosso, saber onde que a gente está sentado, se tá, como é que tá nossas costas, se é um lugar confortável, então a coisa da sinestesia, né? Escutar o que que é que está ao nosso redor. É uma pessoa que está rindo lá no fundo, é um canto de um passarinho, é alguém que está passando, os passos de uma pessoa, então atentar, é alguma música, né? Então, atentar para o nosso sentido auditivo, mesma coisa do sentido é, do olfato, né? Eu gosto sempre de estar trabalhando com os óleos essenciais, como o pessoal sempre fala, que eu estou sempre falando aí nas minhas lives. Eu já falei do óleo de laranja, mas hoje eu venho falar mais assim do capim-limão, que ele é um olhinho Sei. que ajuda muito em processos psíquicos, né? Ele relaxa, ele traz uma renovação psíquica, né? Ele é o óleo da renovação, ajuda nos processos de auto-perdão. Então, ele é um óleo muito Hum. legal para a gente estar trabalhando processos mentais, né? E Seria o óleo da o. compaixão, não? Essa coisa Ai, de agora eu não me auto-perdão? lembro bem, mas a gente tem vários tipos de. Tem o óleo da ansiedade, da alegria, óleo do atleta. Esse daqui é um óleo, o limão siciliano. É o óleo do. Eu acho que é o gerânio esse que você me perguntou, se não me falha a memória. Mas o limão siciliano, ele ajuda muito nos processos de imunidade também, né? Ele ajuda também a gente ter uma clareza melhor na comunicação. Alguns dizem que ele é o óleo da comunicação, né? Assim, ele ajuda com, ele é um óleo antimicrobiano, né? E ele é muito útil nas epidemias, né? De uma forma Hum, geral. Então, assim, o limão maravilhoso. siciliano é o óleo da clareza. Ele ajuda a gente não só com a coisa do sistema imunológico, mas ele é antimicrobiano e ele ajuda a gente com essa coisa de ficar um pouco mais claro na comunicação. Então, é um óleo legal para a gente estar trabalhando também, né? A coisa do olfato, né? Então, assim, a parte da meditativa é muito legal a gente estar trabalhando todos os nossos sentidos para a gente conseguir ancorar no aqui e agora, né? Em como que a gente pode estar
Aqui, a Érica tá falando aqui, limão siciliano é uma das coisas mais cheirosas do mundo. É verdade, eu gosto É bastante verdade. também. Tem um cheirinho cítrico gostoso demais, né? Então, assim, são coisas que a gente pode estar trabalhando para poder ancorar aí, né, do aqui e agora, os processos de meditação, né? Fora a questão da Sim, são alimentação que a gente recursos, está né, que a falando gente também. pode. Uhum, São ótimos recursos. Eu acho que, assim, às vezes meditar pode parecer uma coisa difícil, né? Muita gente fala, eu falava muito também, confesso, assim, eu não consigo meditar, não consigo parar de pensar, né? Mas isso não tem problema, assim, tudo bem a gente uhum, ficar pensando quando a gente está uhum. meditando. Sim, Então, a talvez é gente até não melhor. sabe bem, né? A gente não tem essa prática, por exemplo, desde pequeno, né? Não é um hábito. Então, assim, a gente vai desenvolvendo isso, mas só da gente parar e respirar um pouco, né? E ficar em silêncio Uhum, e se escutar, né? Você falou da gente estar observando o mundo externo e também o mundo uhum. interno, Sim, a já vai respiração, né? ajudando, escutar o coração. Então, uma dica que eu posso estar dando, assim, é a gente ficar um pouco em silêncio, preferencialmente de manhã ou quando no final do dia, quando vai dormir. Antes de dormir, né? E presta atenção na respiração, assim. Tudo bem que vem pensamentos, a gente acolhe o pensamento, né? E continua. É bom que você tá percebendo que você tá tendo pensamento. Isso é Uhum, maravilhoso. E sim. aí a gente pode seguir, mesmo que com o pensamento vindo, a gente vai seguindo a respiração. Então vai prestando atenção na respiração ou no coração. E Verdade, faz né? 5 minutos, 10 minutos, né? Desse silêncio já vai contribuir. Outra Uhum. dica, assim, é pelo menos 1 hora antes de dormir, não ficar em tela, É, com certeza. A né? gente Já que tem esse aí, hábito de estar com o celular antes de dormir, tá lá deitado e tá lá, né? Conversando com os crush tudo, exato, né? Não é bom, gente. Coloca um exatamente, horário para conversar com os crush. sim. E vendo filme, né? Ficar com a TV ligada no quarto, essa coisa que a gente tem o hábito. O ideal é 1 hora antes da gente ir se introspectando, Uhum, introspectando, como sei lá uhum, como que fala essa palavra, uhum. A Lu e falou entrando aqui, ó. mais. A Luana, Ah, contemplar o pensamento e não se apegar a ele, né? Com certeza, Lu. perfeito, Porque a Lu. gente, tudo bem, os pensamentos vão Exatamente. vir, a gente só observa eles e deixa passar, né? Porque é Exatamente. isso, a nossa mente, a natureza dela é de uma coisa meio inquieta, né? Isso Sim, mesmo, Lu. e tudo bem, né? Maravilhoso. Uhum, E, bom, voltando à tela, né? Então, 1 hora antes de dormir, a gente desligar os aparelhos, tentar ficar mais você e você mesmo, né? Tentar um ambiente mais silencioso, uhum, tranquilo e se perceber, né? Coisas que a gente estava falando que são muito importantes, o autoconhecimento, o autocuidado. E isso a gente vai tendo, vai construindo, se observando. Então, sim, né? O uma nosso das corpo dialoga com principais a gente, né? coisas, exato, a gente precisa estar entendendo, né? Assim, tá Uhum, dando esse espaço para o corpo poder falar. Então, uma das coisas do Dinacharya, que a gente chama que é a rotina diária no Ayurveda, é acordar e se observar, né? Se olhar, assim, como que eu tô hoje, como que eu tô me sentindo. Meu pé tá mais assim, minha mão tá mais assada, nossa, que né? Isso interessante. daqui tinha, isso daqui não tinha, então hoje eu tô mais seca, então eu vou passar mais óleo. Então, Uhum, assim, antes de dormir também, a gente se perceber como que foi o dia, né? Como que a gente está se sentindo, se olhar e se amar, assim, uhum, né? Tentar fazer uma massagem para quem estiver passando por um momento de ansiedade muito forte, a gente passar um olhinho.
Aí, dependendo, eu não sei muito de óleo essencial, mas você deu essas dicas O maravilhosas, então óleo a gente mais pode legal que eu estar. gosto de trabalhar com ansiedade é o de laranja, aquele é o óleo da alegria, mas ele acalma muito, assim, o óleo de laranja. Eu adoro Sempre esse é um. óleo. Deixa eu fazer uma blogueirice aqui. Faz. Eu não Ele tô é sempre o conseguindo ver, eu preferido do acho que não tá pessoal. focado. É, não tá Foca, chega ele mais focado. pertinho. Uhum. Aí, O acho que óleo de agora laranja deu. doce é um dos meus favoritos, assim, se não for o favorito. Mas assim, todo mundo sempre gosta, assim, ele tem um cheirinho gostoso. Mas ele. Eu E amo assim, esse óleo. Eu uso também o de lavanda, não sei o se tá lavanda é certo, ótimo assim. também, com certeza. O lavanda é tipo como se fosse um faz-tudão, assim, né, da aromaterapia. Então, ele ajuda em muitos processos. Assim, só revisando, tá, pessoal? Os óleos essenciais, como que a gente usa? Geralmente a gente passa num difusor pessoal, né? Aqui, ó, tem um algodãozinho que eu coloco aqui dentro do meu difusor e pingo o óleo aqui. E aí eu fico fazendo a coisa da aromaterapia, sentindo o cheiro, né, ao longo do dia. Mas quem não tem, não tem problema. É só passar aqui, ó, como se fosse um perfume, passa aqui, passa nos pulsos, dá uma esfregadinha, pode pingar na blusa. Só não é muito legal estar usando os óleos cítricos, por exemplo, como de limão e laranja, e indo para o sol, porque pode manchar a pele, Uhum. né? Mas se conseguir, de repente, passar num lugar que não vai pegar sol, né? Então aqui assim dentro do peito, que a blusa vai estar por cima, mais interessante. E A também Denise está falando pode. aqui. Hoje estou com pés e mãos congelados. Escalda-pé, Denise. E quem tiver com muito Sim, frio, pode fazer um escalda-pé que ajuda pra caramba, gente. Eu fiz, porque eu também maravilhoso. tava com muito frio. É Geralmente é legal a gente verdade. colocar um sal Um grosso, sal né? grosso, Um né? gergelim. Ai, Gergelim não, delicioso. é Algumas gengibre. ervinhas que É, tiver. o gengibre ele tem uma natureza quente, né? Então pode colocar um sal Sim. grosso, um gengibre, dar aquela esquentada boa, bem quentinho. Vai te ajudar, Se tiver Denise. alecrim, né, em casa, pode Alecrim botar também, também. com E certeza. pode botar o óleo essencial, eu acho, né? Pode É botar, pode pingar poucas gotas só para ir dando aquela sentindo o cheirinho. evaporadinha, né? Quando a E gente vai sentindo. diluir óleo essencial na água, é melhor a gente misturar num pouco de leite antes, porque o óleo não dissolve muito bem na água, né? Mas quando a gente mistura ou no leite de vaca mesmo ou em algum leite vegetal, ele ajuda a espalhar melhor na água, assim. Ah, Não fica sim. só ali naqueles pontos que a gente pingou, sabe? Então é legal a gente Que misturar um pouquinho no delícia. leite antes de misturar para fazer o escaldapé, mas também com certeza é válido, Ale. Boa dica. E também, Mia, a gente pode colocar o óleo vegetal no, quer dizer, o óleo essencial no óleo vegetal e fazer Sim. uma massagem. Ai, delícia. Legal. Então, essa é uma boa dica da Ayurvédica, assim. No Ayurveda não tem óleo essencial, né? Mas a gente usa muito Uhum, óleo de gergelim. Não é o uhum, torrado, né? Não é aquele comprado no supermercado, é o gergelim uhum, prensado a frio. E daí a gente dá uma mornadinha nele para ele ficar na temperatura da pele, não precisa ficar muito quente. E faz uhum. aquela massagem no pé, na perna até o joelho. Aí se quiser bota óleo essencial, mistura, mas Ai, que poucas delícia. gotas, né? Porque é muito forte. E aí Uhum. bota uma meinha para dormir. Já faz aquele Maravilhoso. autocuidado, né? É engraçado É. porque geralmente assim, a gente cuida tão bem daqueles que a gente ama e faz chá e faz massagem, não sei o quê, mas da gente mesmo acaba deixando passar. E não, né? A gente tem que cuidar da Exatamente. gente, fazer essa coisa do. Muitas das vezes a gente vai passar um óleo. Engraçado você ter falado assim que a nossa corpo, a nossa pele, a coisa da digestão, né? A medicina chinesa Uhum. fala isso, que a gente não deve passar no nosso corpo aquilo que a gente não comeria. Então, Uhum. a gente usa muito cremes industrializados para estar hidratando o nosso corpo, mas o ideal seria uma coisa tipo um óleo de gergelim, um óleo de coco, né? Com certeza. Porque é o que a Sim, gente comeria, né? E muitas das vezes a gente exatamente. vai, então, dar aquela hidratada no nosso corpo e passa como se fosse tipo uma coisa assim, pá, pá, pá. Não, é legal a gente sentir aqui o nosso ombro, né?
o nosso braço. Tipo, a gente faz isso às vezes com uma pessoa que a gente ama e não faz com a gente mesmo, de estar sentindo ali a nossa pele, como é que tá, né? Esse autocuidado é Exatamente. muito importante. Muito, gente. Vamos construir isso. Que vai melhorar a ansiedade, a imunidade e as nossas relações com todas as pessoas e com o mundo. Uhum. Pessoal, a gente está chegando aí no final da nossa live. Ainda não deu a É, contagem faltam 10 regressiva, tá, minutos. Lê? Mas Faltam 10 minutos. aí, quem está querendo fazer perguntas, a gente deu aqui a dica dos olhos, das alimentações, da É, alimentação. deixa eu ver. A minha coisa de falar ficou parada. Os comentários. Vai chegando para Falei, cima, podia chega para falar cima. mais da digestão. A Lu Ah, pediu. Lu, o que que você queria que eu falasse da você podia falar digestão aquele negócio do exatamente? fogo. Do Ah, fogo. sim. Eu posso falar a digestão e a imunidade, né? Que é uma coisa que a gente combinou de falar um pouco da ansiedade e da imunidade. Uhum, Então, a imunidade para o Ayurveda está completamente relacionada com a digestão, que a gente chama de Agni, né? Que é o fogo digestivo. Então, o que que pode favorecer a gente estar com um bom processo digestivo? Como você falou, né? Essa frase da medicina chinesa, a gente só pode passar o que a gente come e o que a gente digere, né? Pro Ayurveda, assim, a gente é o que a gente digere, não é o que a gente uhum, come. Então, a gente precisa sempre estar preocupado mesmo com a digestão, com o nosso Agni. O que que a uhum, gente precisa fazer para a gente ter um bom Agni, né? Estilo de vida e alimentação de novo. uhum. É, o Rapidinho, o estilo que de é uma coisa vida. engraçada, né? A alimentação, mesmo as Nutri aqui do nosso Ocidente, elas falam que a gente precisa ter todas as cores e todos os sabores no nosso prato, né? Na nossa alimentação, né? As Nutri Sim, falam muito isso, né? Sim, que mas precisa de fala. todas as cores, né? Uhum, Bom, pro Ayurveda, eu acho que a principal coisa é a gente saber quando a gente está com fome. Parece que é uma coisa óbvia, né? Ah, menino, você não sabe nem quando você tá com fome, mas é muito séria e é muito certa. A uhum, gente está acostumado a comer quando a gente tem vontade e não quando a uhum, gente tem fome, né? E isso prejudica muito o nosso acne, porque a gente ainda está digerindo um alimento e coloca outro dentro. hum, Não vai dar certo. Então, assim, gente, vamos tentar sentir a fome. Tentar comer menos vezes, parar com essa coisa de ficar beliscando, parar de ficar comendo por ansiedade, por vontade ou por um padrão social. Tentar comer só 3 vezes ao dia. Acorda cedo, tá com fome. Tem gente que acorda e não tá com fome. Tudo bem, uhum, não precisa comer. Vamos se respeitar, respeitar a individualidade, o corpo de cada um. E aí, comer na hora do almoço, ótimo. Melhor hora, o nosso Agni está mais poderoso para digerir comidas mais pesadas, é uhum, na hora do almoço, que o sol tá a pino. Então, vamos tentar almoçar do meio-dia às 2, não comer, almoçar 4 horas, 3 horas. uhum, Tentar ter uma rotina de comer sempre, todo dia nos mesmos horários, né? uhum, Ter uma janta mais leve, porque a gente já não tá com tanto acne, então tomar uma sopinha, tentar diminuir, tentar acabar, na verdade, gente, com ultraprocessados, uhum, com pelo menos os ultraprocessados, mas ok, alguns industrializados, né, a gente vai ainda levando. É, diminuir a farinha branca refinada. Então, uhum, assim, essa coisa de ficar comendo pão, muito pão toda hora também atrapalha o acne. A gente pode tentar colocar massalas, né? Ou seja, especiarias, na verdade, né? uhum, Temperinhos. Então, usar bastante tipos diversos de temperos, não só alho e cebola uhum. e sal, É, né? na Tentar medicina chinesa o incluir. açafrão nutre muito
o sangue, né? Que a gente chama de chuê. É um Maravilhoso. bom nutridor do sangue, o açafrão. E ele é uma erva que também ajuda com doenças, com dores. Doenças porque a gente chama Uhum. de invasão de vento, né? Quando o corpo está em desequilíbrio, é porque algum vento trouxe alguma enfermidade, algum chi tóxico para dentro, alguma energia tóxica para dentro do nosso sistema. Então, o açafrão, ele ajuda a colocar para fora essa invasão de vento, né? Então, por isso que ele ajuda com processos de dor também. O açafrão, assim, na nossa medicina ocidental, o açafrão é anti-inflamatório. Isso, a cúrcuma, exatamente. A Lu É, falou aqui. a cúrcuma. A cúrcuma, Ah, é muito legal a gente muito bom. por exemplo, assim, uma vez eu receitei para uma paciente que estava num processo de menstruação muito doloroso, né, com muitas cólicas. Aí eu falei com ela, olha, toma um chazinho de cúrcuma que vai te ajudar. E ela falou que foi como se tivesse tirado assim a dor com a mão. Porque é isso, né? A gente consegue trabalhar e Maravilhoso. equilibrar a energia do nosso corpo com a natureza. Como diz aquele meme, né? Viver do que a natureza dá pra gente. É isso mesmo. Então, a cúrcuma é ótimo para a gente incluir, né, nos nossos temperos, para temperar nossos alimentos. Colocar um pouco de pimenta preta junto da cúrcuma, que aumenta a capacidade. Aí os meus comentários, eles não andam, eu não entendo por quê. Chega pra Eu não cima, assim, ó. consigo ver, eu não consigo ver os Chega pra últimos. cima, assim, Ah, acho que eu que consegui. show. Isso, cúrcuma. É, a pimenta preta aumenta, né, o poder, a curcumina, né? Uhum, A açafete da louro, que mais, gente? Cominho, uhum. A fenogreco, canela, enfim, a canela para esquentar, canela, né? Só não cravo. pode grávidas tomar e quem tem pressão alta, Ah, né? sim, A gente tem que sim, lembrar que não é só preferência, porque é natural, não é só porque é um chazinho, que não vai fazer claro. nenhum mal. A gente Isso existem é muito contraindicações, importante de sim, falar mesmo. né? Então, Sim. a canela é ótimo para esquentar, com certeza. Só que quem está grávida não pode tomar, porque ela é abortiva. Quem tem pressão alta também tem que Uhum, cuidar, porque pode aumentar a pressão. E até uhum, o chá de camomila, ele tem uma gerência, ele tem um tropismo, uma afinidade pelo útero. Então, muitas grávidas tomam a uhum. chazinho de camomila. Ai, que delícia, acalmante, vai acalmar eu e o bebê. Não, ele causa, a camomila, ela causa muito movimento no útero. Então, pode ser prejudicial Olha. também para quem está grávida, né? Então, a gente tem que cuidar. Sempre é legal a gente procurar quem entende, né, dessa questão energética, um profissional, né, para a gente poder saber direitinho qual que é o nosso padrão energético, ou ainda se escutar. Poxa, eu estou aqui com um negócio muito quente, estou com muito calor e tal, não sei o quê. Bom, eu posso lançar mão de alguma erva mais fresca, uma hortelã, né? Um limão que a gente pega o limãozinho, ele é fresco, né? Por fora, ele tem uma natureza refrescante. Então, se eu tô com muito calor, tô suando e tal, não sei o quê, eu não vou colocar uma canela para dentro. A canela já é quente, Uhum. aquela coisa do yin yang, né? De um neutralizar o outro. Agora, se eu tô com muito Exatamente. frio, eu posso tomar um chazinho de canela, que vai me ajudar. Pouco, tá, gente? Canela é muito quente. Muito quente. Sim, Tem que é cuidar. verdade. É, eu prefiro gengibre. Para mim, a canela, o chá é um pouco muito, assim, eu fico realmente Uhum, muito quente. Então, o gengibre, e ele é ótimo também para os processos do acne, né, da digestão. Então, assim, tomar um uhum, chazinho de gengibre antes, para quem não sente muita fome, antes do almoço ou durante o almoço, um pouquinho uhum. depois, também é maravilhoso. Ah, e outra coisa do acne também, falando em chá, não tomar coisas frias, né? Então, assim, você está comendo, fazendo um almoço e toma um chopp, um refrigerante. Não, não façam isso, Tem que cuidar do porque nosso sistema, né? a bebida fria, ela
apaga o fogo, assim, digamos, né? O Agni é o Uhum, nosso poder digestivo. uhum. É, os chineses e japoneses, eles não gostam mesmo de estar tomando bebida gelada ou fria, né? Com a comida, geralmente eles tomam realmente um chazinho e tal, porque para poder ajudar na digestão, né? Sim. A medicina chinesa fala assim que a natureza do estômago é o calor, né? Então, dependendo se a gente colocar uma coisa muito gelada, pode causar dor, né? O frio, ele causa dor, né? Teve uma pergunta aqui, que eu acho que foi a Denise que fez. Peraí. A Patrícia entrou. Oi, Patrícia! É, a Denise falou. Ah, a Denise perguntou sobre contraindicação. Ah, a Lu já deu uma respondida. Chá de Tinha uma açafrão não. pergunta do álcool também. Sim, para a gente falar um pouco da questão alcoólica. A questão do álcool é que ele produz acidez, né, no nosso sistema. E e sempre que a gente tem um ambiente ácido, né, é mais fácil para a proliferação de doenças, né? Então, assim, a gente tem que cuidar, porque eu sei que muita gente está com saudade de tomar uma cervejinha, porque eu também estou, tá? Gosto, mas é É, isso, a gente tem que cuidar, porque tudo tem que ser com equilíbrio, tem que né? tomar cerveja quente, então. Fazer igual os alemães, né? A Denise falou É. sobre chá de açafrão ter alguma restrição. Olha, que eu me lembre não, não costuma ter. Não que eu saiba, assim. Eu É, sei que eu já ouvi uma coisa da medicina moderna, assim, falando de pedra na vesícula. uhum, Mas acho que talvez uma quantidade muito grande, assim. Eu acho que um sim, chá de açafrão é tranquilo. Ou ele como tempero, assim. Eu acho que não tem uhum, muita contraindicação. Claro que gestante e lactante sempre é bom estar olhando, assim, né? sim, com certeza. A gente precisa, é sempre bom estar em contato com o profissional da saúde que está acompanhando, né? Mas o que acontece? O açafrão, ele tem uma natureza mais fresca, né? É, ele não é tão quente. Ele é mais adstringente, né? Então ele acaba sendo bom e tal, mas não é uma coisa muito nociva, como, sei lá, um hortelã, dependendo, né, de como que tiver sua gastrite, viu, Denise? Mais pergunta aí, gente. A gente está acabando o nosso horário aqui. O pessoal tá falando aí que tá gostando do diálogo, que bom. Nosso objetivo da Clifops é sempre de estar levando saúde, né, para vocês. Obrigada pelo elogio, Lu. Mais perguntas, pessoal? Aqui a Lu falando também de que o chá de gengibre esquenta muito o corpo, com certeza. Ele é bom para ele é bom para inchaço também, né? Ajuda a movimentar, retenção. Ei, a Vanesca tá aqui, minha amiga. Oi, Vanesquinha, beijo. Bom, Bom, gente, pessoal, se não tiver pergunta, eu queria só deixar o último recado, talvez reafirmando aqui que não existe uma pílula mágica para a uhum, ansiedade, para a imunidade, mas a gente pode se cuidar, né, todos os dias, assim, e tentar estar conectado, né, com a gente, com os ciclos da natureza, para a gente poder estar com essa saúde mental, física e holística, assim, né? uhum. A Érica falou aqui, para quem não gosta de tomar o chá, como pode usar gengibre e açafrão? Pode usar misturado na comida mesmo, né? O açafrão temperando a comida. E o Sim. gengibre
numa salada, num suco, pode usar num batido, né? Naquele suco verde. É, pode ser cápsula também, Lu. A medicina chinesa gosta muito da coisa da gente sentir o sabor, né? Vai acabar